Olá, amigas e amigos de Rio Preto, estamos começando pela TV da Cidade, Canal 7, mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa tem o objetivo de discutir com a população a medicina do passado, a medicina do presente e a medicina do futuro. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto e diretor-chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. Junto comigo, sempre nessa bancada, professor Braille, professor Domingo Marculino Braille, que é pró-reitor de pesquisa da FAMERC, professor emérito da Faculdade de Medicina de Rio Preto e da Unicamp, o homem que tem uma contribuição universal com a medicina, com a cardiologia, não só da medicina, mas também como um grande empreendedor. E também fazendo parte hoje aqui como nosso convidado, o professor Dulcimar Donizete. O professor Dulcimar Donizete é um daqueles homens felizes, que ele, apesar de jovem, está fechando um ciclo extremamente importante, pois ele foi aluno da Faculdade de Medicina, hoje é o diretor da Faculdade de Medicina, que provoca uma expansão muito grande da nossa instituição. O professor Dulcimar é um grande anestesista, professor de anestesiologia e diretor da nossa faculdade. Professor Braille, em 1926 foi fundada aqui a Sociedade de Medicina e Cirurgia, salvo engano, em uma reunião memorável na Câmara Municipal. E dentro dessa história desses colegas que nos antecederam e trouxeram progresso para a nossa região, tem o doutor Israel Alves dos Santos. Quem foi esse doutor Israel Alves dos Santos, professor Braille? Então, eu não tive a felicidade de conhecer o doutor Israel, mas ele era uma pessoa de grande projeção. E, além de tudo, ele era um médico de laboratório e de clínica também, mas ele dava todos os laudos em poesia. Lá na Sociedade de Medicina a gente encontra ainda alguns desses laudos a respeito de exame de urina, exame de fezes, exame de sangue, e ele fazia isso tudo em prosa poética, imaginem. Era um outro tempo. Eu quero lembrar ao prezado telespectador que a Sociedade de Medicina de São José do Rio Preto, ia falando faculdade, né? Mas a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto, ela foi fundada muito antes da Associação Paulista de Medicina. Da APM. Da APM, que é a nossa máter aí. Mas isso aí nos dá muito orgulho. E só Campinas e Rio Preto é que tinham as sociedades organizadas. Mesmo Ribeirão Preto ainda não tinha. A nossa seguiu-se a de Campinas, que sempre foi uma cidade tradicional quanto à cultura, etc. Mas foi muito interessante a fundação da Sociedade de Medicina e ela, como você disse, Renato, ela não era só de Rio Preto, era Rio Preto e região. Sempre com esse cunho regional que eu tenho insistido aqui com o telespectador. Rio Preto é uma cidade que tinha o maior município do estado, mas eu insisto sempre, ela continua sendo o foco de atração de uma grande região, de uma região das mais ricas do estado de São Paulo e, portanto, do Brasil. Os nossos limites são o Rio Grande de um lado, o Rio Tietê do outro e o Rio Paraná lá no norte. Então, imagine, o meu pai comparava isso aqui como se a região inteira fosse um grande garrafão e Rio Preto está no bocal desse garrafão, então o pessoal tem que vir para cá, né? Eram as coisas da filosofia do meu pai, que era médico também, né? Lino Braille. E ele também um entusiasta da Sociedade de Medicina. Interessante, naquela época, para vocês terem ideia, espectadores, nós tínhamos uma reunião científica todas as quartas-feiras, todas. E essa reunião científica, uma semana, era alguém de Rio Preto que fazia uma conferência, e na outra semana era alguém de uma outra cidade do Brasil, geralmente de São Paulo, de Campinas naquela época, de Ribeirão Preto, de muitos de Belo Horizonte. Entendam que naquela época não tinha muito avião, não tinha nada. Então era sacrificado chegar em Rio Preto. Se chegava pela estrada de ferro araraquarense, que nós já definimos aqui uma vez, ela chegou em Rio Preto em 1912. Então foi um grande feito para Rio Preto, e é por isso que nós podíamos ter esses eminentes professores que vinham de fora, alguns ligados ao ensino nas universidades, que eram pouquíssimas na época, e outros eram pessoas de reconhecido saber que difundiam o conhecimento. Campinas, naquela época, tinha realmente uma medicina muito avançada. Por falar nisso,
Nós tivemos no Diário da Região, agora de domingo, saiu uma folha completa sobre o Dr. Sinésio de Belo Oliveira. O Dr. Sinésio foi uma figura muito importante em Rio Preto. Vocês imaginam, ele foi 5 vezes presidente da Sociedade de Medicina. Mas, além disso, ele foi prefeito também, como quase todos os prefeitos daquela época, e até recentemente buscava pessoas de saber, pessoas realmente que pudessem fazer o melhor pelo município entre os médicos. Nós tivemos muitos deles, já citamos aqui. Mas nós vamos voltar a este assunto dos prefeitos médicos, não é, Renato? Isso, vamos. Que vamos fazer uma relação de todos eles, para que a gente também isso passe para a história. Nós temos insistido que esse programa, é lógico que ele vive o dia de hoje, mas nós queremos muito que este arquivo seja permanente, que futuras gerações, como o Renato fala sempre, que as futuras gerações possam eventualmente ver esse programa e relembrar um pouco das histórias que nós vamos contando aqui. Então, o doutor Sinésio, a gente vai continuar falando dele nos próximos blocos, mas ele foi uma pessoa muito importante em Rio Preto, na Sociedade de Medicina, que foi fundada em 1926. Ele era oftalmologista, teve 2 filhos aqui em Rio Preto. Algum médico? Os 2 médicos. Os 2 médicos. O doutor Neon de Belo Oliveira, que foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina, da FAMERP, e o doutor Elion de Melo Oliveira, que também foi muitos anos oftalmologista aqui, e depois se transferiu para Campinas, foi trabalhar no Período Burnier, convite do Período Burnier. Imagina a categoria desse pessoal. Mas ele foi presidente da Sociedade de Medicina durante 3 mandatos, seguindo os exemplos do pai. E foi um presidente muito atuante, uma pessoa de muita maneira de lidar com a sociedade de medicina e de fazer com que ela progredisse muito. É bem interessante que quem vir o Diário de domingo vai ver que tem uma fotografia grande lá que era a despedida do Dr. Pondé, que era um médico muito antigo também aqui em Rio Preto, que estava se despedindo da cidade, estava voltando para São Paulo, a convite também da universidade. E o doutor Pondé, então, você imagina, naquele tempo tudo era mais fácil, fizeram uma festa, né, um jantar, e em frente de um hotel, do Hotel Camareiro, que já não existe mais, infelizmente, mas que representou durante muito tempo a sala de visita de Rio Preto. E existem uma porção de médicos daquela, assim, na fotografia, uma coisa bem histórica para a gente. Eu consegui identificar uns quantos deles, não todos, mas estavam lá o doutor João Decliciano Ramos, que depois ele foi diretor do Instituto de Monsenhor Gonçalves, na época era Colégio São Joaquim, não era do Estado, depois o Estado assumiu. Estavam também o doutor Cenoberino de Barro Serra, o doutor Oscar Dori, que já estava aqui, o doutor o doutor Tássio Dória, o doutor Mário Valadão Furquim, que foi também um dos fundadores da Sociedade de Medicina, né? E o doutor Mendes Pereira. Mendes Pereira, eu peguei a gestão dele, ele foi provedor da Santa Casa durante mais de 20 anos. Mudava o ano, mas o Mendes Pereira estava sempre lá, de gravata borboleta. Então dá para ver quem era o Mendes Pereira, pessoa muito interessante, né? Santa Casa não estava com grandes dificuldades, mas na realidade teve e tem uma grande contribuição para a saúde, não só de Rio Preto, como de toda a região. Imagina, professor Braga, pelo o seu comentário, quer dizer, Rio Preto sempre foi um formador, um exportador de grandes médicos, não é? Porque alguns saíram daqui, e eu quero deixar aqui um testemunho. Eu era da Unicamp, e a Unicamp tinha uma cirurgia cardíaca que não era desenvolvida como era a cirurgia cardíaca de Rio Preto. E o professor Braille foi convidado para fazer com que a cirurgia cardíaca de Rio Preto, da Unicamp, se desenvolvesse. E nesta época eu tinha conhecido Rio Preto e tinha sonhado em vir trabalhar nessa cidade. Eu fiquei curioso para ver o professor Braille assim que ele chegasse. Então ele não vai lembrar disso, eu fiquei perto da pós-graduação, esperando ele passar. Quando ele passa, e eu tive o prazer de conhecê-lo. Então, quer dizer, hoje
Por que ele é professor emérito da Unicamp? Porque ele contribuiu com a evolução da cirurgia cardíaca da Unicamp. Isso é um orgulho para a Faculdade de Medicina de Rio Preto, isso é um orgulho para Rio Preto. Nós estamos quase passando para o intervalo, mas eu só queria deixar uma coisa aqui. Eles pegaram um cara do sertão para pôr ele lá para Campinas, está vendo? Foi uma inversão do fluxo convencional, que sempre o pessoal vinha de São Paulo, de Campinas, para Rio Preto, né? Por sorte nossa, e não andava a mesma coisa lá. Depois que a gente chegou, pegamos os jovens, né, como sempre, como o Renato faz também, como o Dulcimar também está acostumado a fazer, e fizemos com que os jovens pudessem realmente ajudar a gente, e hoje eles são todos professores. Nós somos 6 professores com título de doutor. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos em 1 minuto. Por favor, não mude de canal. O canal 16 da TV da cidade mudou. Agora é canal 7 da NET. A Varanda vem aí. Música, bate-papo e muita descontração. Estreia dia 5 de dezembro, sexta-feira, às 11 da noite, aqui na TV da cidade. Um programa Cássio de Marco. A TV da cidade, além de informar, Mais alguma coisa? quer que vocês divirtam-se. Sem problemas. Acompanhe nossa programação e relaxe com as opções de filmes e séries. Bom entretenimento. Muito obrigado. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. Esse programa, mais uma vez, explicando que ele é Saúde e Companhia, porque nós vamos tratar aqui de todas as áreas da saúde, conversando com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, todas as pessoas que pensam a saúde de Rio Preto da região. E hoje nós estamos aqui com a presença do professor Dulcimar Donizete, como eu falei no bloco anterior. O professor Dulcimar é aluno da Faculdade de Medicina, chefe importante da anestesiologia de Rio Preto, onde forma inúmeras pessoas. Nós temos inúmeros pós-graduandos fazendo sua residência aqui de todo o Brasil, inclusive do exterior, né? Nós temos vários colegas formados que vêm fazer pós-graduação aqui em anestesia, e o professor Dulcimar é o diretor da faculdade. Claro que nós estamos repassando aqui a história, cada diretor põe uma pedra, põe um cimento, enfim, faz com que a instituição cresça. E nós estamos num momento muito satisfatório, um momento de orgulho pelo crescimento da faculdade. Por isso o professor Donizete está aqui, e ele vai nos falar, por exemplo, agora nós tivemos um número recorde de alunos que querem estudar em nossa faculdade. Por que, professor Dulcimar Donizete, os alunos procuram tanto a Faculdade de Medicina de Rio Preto? Boa tarde, obrigado pelo convite, professor Braille, professor Renato. Enfatizando aquilo que o Renato disse, na verdade, nós somos hoje diretores aqui da faculdade, eu como diretor-geral, mas devemos, claro, lembrar sempre dos ex-diretores, né? Todos eles tiveram contribuição importante em vários momentos da escola, desde a sua estabilização, que iniciou-se com o Gandolf, né, diretor, aluno também. Todos esses que eu vou citar foram ex-alunos da faculdade. Em seguida, o Dr. José Vitor, que fez também uma brilhante gestão, e o nosso antecessor, que foi vice-diretor do professor Humberto, que também fez uma belíssima gestão. Então, todos eles, como o Renato disse, contribuíram, continuam contribuindo com a história da nossa faculdade. Renato, na verdade, professor Braille e telespectadores, a nossa faculdade, quando ela vem crescendo, e um crescendo muito importante, nós optamos, assim que a gente entrou na faculdade, na diretoria, de mudar o vestibular. Nós tínhamos um vestibular vinculado à Unicamp. A nossa faculdade era uma segunda opção, na realidade, uma segunda opção da Unicamp. Eu nunca concordei muito com isso. Então procuramos a Unicamp no início do ano e dissemos a eles que gostaríamos de ter o nosso vestibular, com a nossa data, o vestibular da FAMERP, uma autarquia de Estado, uma faculdade importante, que merecia, sim,
ter uma data própria, desvinculada da Unicamp. A Unicamp teve seus motivos e entendeu que não seria possível, então nós optamos por fazer nosso vestibular pela VUNESP, instituição extremamente respeitada, faz inúmeros vestibulares, Botucatu, Santa Casa, então faz a maior parte dos concursos públicos do Estado de São Paulo, uma instituição extremamente respeitada, e acho que nós escolhemos bem e acertamos nessa opção, tanto da instituição, que vai fazer os nossos vestibulares, como também o momento dessa separação de datas. Né? Nós temos nosso vestibular a partir do dia 18 e 19 próximo agora, de dezembro, não é isso? Então, Renato, nós tínhamos o ano passado com 72 candidatos por vaga, já era na verdade, um grande mérito, nós tínhamos um recorde na época, e esse ano nós tivemos então uma inscrição muito grande, 10.883 candidatos foram inscritos nos nossos vestibulares, e medicina e enfermagem, né? Mas medicina, especialmente medicina, nós tivemos 136 candidatos por vaga. Na verdade, é um grande recorde, e isso é um benefício muito grande para a nossa faculdade e para a nossa cidade e região. Imagina o seguinte, que um vestibular desse atrai todo o Brasil, e isto é fundamental para esses estudantes vêm, ele adquire o conhecimento em nossa cidade, depois volta para o seu estado para difundir o conhecimento, e o número deles ficam aqui dentro da nossa instituição, fazendo a sua pós-graduação em nível de residência, depois de mestrado, doutorado, enfim. Essa instituição, ele forma o aluno, né, até a pós-graduação. Professor Braille, como é que o senhor vê essa evolução, o senhor que está aqui desde o início, essa instituição que chega a ter 36 concorrentes por uma vaga? Ela está ficando madura ou está amadurecida? O número de candidatos é 136. 136. Imagina como é difícil. O professor Donizete, o professor Dulcimar, ele, logo que assumiu a diretoria, ele aumentou 64 vagas que a gente tinha desde o início para 80. Tentando, né, ajudar, mas o número de candidatos superou a expectativa, e nós ficamos contentes com isso, muito contentes, né? A faculdade realmente está mostrando ao que ela vem. A faculdade tem um corpo de professores excelente, mas além de tudo a gente tem um belíssimo hospital, que não é só o hospital, nós temos o hospital UHB, depois nós temos o hospital da criança e maternidade, o hemocentro, o ambulatório, que é um dos maiores ambulatórios do Brasil. Ele, na realidade, ele quase empata com o Hospital das Clínicas de São Paulo. São mais de 30 mil consultas por mês, 35 mil consultas por mês. Assim, realmente altíssimo. Há alguns dias, numa reunião da diretoria, o professor Dulcimar nos informou que no concurso para os residentes também, né? Exato. Tivemos uma concorrência muito grande e não tinha hotel em Rio Preto. Eu quero saber o que vai acontecer agora com 10 mil candidatos. Porque quantos foram os candidatos à residência? Então, essa é outra coisa importante, né, que a faculdade está num momento importante que nós estamos vivendo. E o ano passado nós tivemos 900 candidatos para a nossa residência. Nós temos agora, aumentou o número de vagas. São 450, nós passamos para 285 vagas. Nós temos hoje, fazendo a nossa residência, 403 residentes, 180 estagiários, e o número de vagas para esse ano de residência são 285. Médicos. De médicos. E nós passamos de 900 inscritos para 1.530 inscritos. Então foi um salto muito alto também, uns 50% de aumento. E aquilo que nós estávamos dizendo, né? A faculdade, o serviço de saúde de Rio Preto como um todo, ele, eu acho, certamente, acredito, seja o maior prestador de serviço aqui do nosso município. E isso contribui muito, né, com o avanço da cidade, toda essa parte que o senhor tocou agora na parte de hotelaria. Nesse dia da residência realmente não tinha vaga, né, nos hotéis de Rio Preto. Imagina agora, na próxima semana, nós teremos 3, 4 mil candidatos, 5 mil candidatos só em Rio Preto prestando a prova do vestibular. Então, realmente, isso é muita coisa muito importante. Onde vai ser feito o vestibular? Onde são as cidades? São 8 cidades, né? São Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, São José dos Campos, Campinas
e nós temos São Paulo também, né? Então, acho que são cidades importantes e o vestibular está bem distribuído no estado de São Paulo, então acho que acredito que a gente vai aí atingir um número importante de alunos. A gente só recebe candidatos do estado de São Paulo ou vem de fora? Também? Não, nós temos um percentual alto também de alunos de fora do estado de São Paulo. Isso é importante na prova do vestibular, mas isso se dá em maior número, professor, na residência. A residência nós temos um percentual alto de pessoas fora do estado de São Paulo, né? Então nós temos hoje a nossa residência só não atinge 2 estados do Brasil, mas todos os estados do Brasil fazem residência na nossa instituição. E a nossa residência, da Faculdade de Medicina, ela também é a Faculdade de Medicina e FUNFARM, ela se dá de uma forma importante, porque nós temos, como o senhor disse, né, uma administração boa em relação aos hospitais, tanto o hospital de base quanto o hospital da criança e maternidade, como o senhor próprio disse. Uma coisa interessante, todas as especialidades estão cobertas no hospital de base e na faculdade de medicina? Eu dizia todas, professor, porque a medicina é muito vasta, né? São mais de 400 especialidades, mas a maior parte delas, realmente, a faculdade cobre a maior parte das especialidades. E nós temos as mais concorridas, só para finalizar esse bloco, as duas especialidades mais procuradas, né? Que é a radiologia e a dermatologia. Ainda continuam sendo as especialidades mais procuradas na residência médica. A oftalmologia também agora... É a terceira mais procurada, professor. Olha, nós vamos por um pequeno intervalo, mas nós vamos voltar a discutir aqui esse problema da hotelaria, do centro de convenções. Os empresários têm que imaginar que essa cidade é a cidade do futuro, precisa de investimento, não só a instituição, o diretor está aqui contribuindo, mas vamos discutir no próximo bloco. Voltamos rapidamente. Na TV da cidade, suas manhãs são muito mais divertidas. Mais risadas. Mais trapalhadas. E heróis com superpoderes. Tá falando de mim, amigão? Isso mesmo, Bionicão. Tem também uma turma que vive em busca de aventura. Amigos que só pensam em se divertir. O que é, velhinho? E heróis com superpoderes. E amigos que só querem voltar pra casa. O segredo que buscam está dentro do coração do dragão. TV da cidade. Mais desenhos, mais risadas, mais animação. O prêmio vai cobrir isso. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. No bloco anterior, nós discutimos sobre centro de convenções. Lembro-me quando eu era presidente, que eu era diretor científico da Sociedade de Medicina, nós fizemos um congresso de mais de 2.000 pessoas, que foi um caos na cidade. Nesta época, eu levantei todos os eventos e fui discutir na CIRP, para mostrar que a cidade precisava de um centro de convenções. Isso parou, o professor Zé Vitor também andou discutindo isso. Agora, na homenagem da família Braille, na CIRP, a Adriana Neves falou que o investimento que a saúde traz para a cidade é muito grande. Então, os empresários precisam também em pensar em criar um ambiente para que nós tenhamos mais eventos, podemos atrair mais convenções, não só médicas. As grandes empresas estão preferindo fazer convenções no interior, que é mais barato e mais seguro. Mas a nossa instituição... Então, tem uma notícia interessante a esse respeito, porque o terreno já existe, junto do Parque Tecnológico, então tem uma área reservada lá. Eu acho que é uma questão de empurrar, e nós estamos aqui para fazer isso, né? Renato e o nosso diretor, que tem influência política aí, então eu acho que nós temos que, acho que é uma bandeira para a gente aqui, para o nosso programa. Vamos falar todo o programa, nós vamos falar do Centro de Convenções. Centro de Convenções. Porque é fundamental para a cidade, ela precisa disso, o número de hotéis está aumentando, nós vamos ganhar mais 2 hotéis grandes agora em Rio Preto. Mas vamos lá, professor Dulcimar, nós queremos ouvir mais a respeito da nossa faculdade, dos investimentos, né? Isso. E nós estamos aqui interessados em saber
e os telespectadores, acho que mais ainda. Estamos progredindo ou estamos parados? Onde é que vem esse dinheiro? Quem é que está empurrando a nossa instituição? Além do corpo docente, discente? Primeiramente, né, Renato, professor Braga, a gente tem que agradecer muito, como disse, aos dois diretores, às outras diretorias, mas principalmente os nossos alunos, os nossos professores, como vocês dois são professores da instituição. Você também, professor. Os nossos funcionários, né, eles contribuíram bastante, continuam contribuindo muito com o futuro e brilhante da Faculdade de Medicina. De 2 anos para cá, Renato, professor, na verdade, de 1 ano para cá, nós triplicamos nosso custeio. Nós tínhamos um custeio muito pequeno, né, uma coisa muito irrisória para o nível da faculdade. Era ridículo, né? Era coisa de R$2.200.000, 2.300.000 por ano. E isso, aí a gente tem que realmente nominar as pessoas, agradecer, né, evidentemente, as pessoas, né? Inicialmente ao governador do estado, né, que contribui muito, que também é anestesiologista. Que é nem todo mundo é perfeito. Nem todo mundo é perfeito. Que é o governador Alckmin, né, ele contribui muito com a nossa faculdade, com o nosso hospital, com o nosso hospital da criança e maternidade. Então, ele fez muita força para os investimentos da faculdade. O deputado Rodrigo Garcia, que era secretário de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que a nossa faculdade estava vinculada, fez com que o nosso orçamento, que era de R$2.200.000, R$2.400.000 de custeio, passou para R$7,5 milhões o ano passado, agora para quase R$7.900.000. E o nosso investimento, que era zero na nossa história, zero, o ano passado foi de 6 milhões para esse ano, né, que nós estamos finalizando, R$6 milhões. Então foi um ótimo investimento para a faculdade e nós gastamos bem esse dinheiro, já gastamos todo esse dinheiro, na verdade. Já gastamos todo esse dinheiro. Estamos precisando de mais. Estamos precisando mais. O investimento em dinheiro público, a gente tem que ter muito cuidado com o dinheiro público. Isso, além de toda a transparência, como a gente já tem pregado isso na faculdade, empregar bem o dinheiro, gastar bem esse dinheiro e sempre com a anuência da instituição. Tudo que nós fizemos lá foi realmente conversado com a instituição. Nós temos uma coisa importante, que nós estamos falando agora de centro de convenções, nós temos um pequeno centro de convenções a ser inaugurado até, provavelmente, acredito, até o meio do ano que vem, que é um anfiteatro com uma recepção muito importante para mais de 1.000 pessoas, então, e um anfiteatro para 900 pessoas. Acho que isso vai ajudar tanto a faculdade quanto o município na recepção de outros congressos, mesmo para a faculdade, as nossas próprias residências, o próprio município vai poder usar isso. Então, professor Ducimar, do que eu sei, esse anfiteatro vai ser multi-usuário, ele pode ser... Exatamente, ele é muito diferente daquilo que a gente fala de um anfiteatro comum, né? Ele é um anfiteatro dividido em 6, porque ele terá divisórias que são móveis, e nós teremos 6 salas de aulas, né, seis áreas para congresso, tem um anfiteatro grande. Tirando tudo, vai virar um grande anfiteatro. Esse é um dos investimentos. Esse investimento ficou próximo de R$3 milhões, como ele está terminando agora. Todo o investimento, já gastamos todo esse dinheiro em relação a isso. E nós também vamos ter uma coisa importantíssima para Rio Preto, para o nosso hospital, para a saúde de Rio Preto, que é um laboratório de habilidades, que na verdade é um centro de simulação com 53 manequins e que nós vamos atingir todo tipo de simulação possível hoje. Isso vai, acredito que a gente deve inaugurar. Nós vamos falar mais sobre esse assunto. Mas esse assunto é importantíssimo, né? E que isso deve ser inaugurado até próximo do meio do ano, que foi um investimento mais de R$2,5 milhões também. Olha, eu acho que nós precisamos encerrar, nós vamos convidar o professor Ducimar para votar. Aqui vamos agradecer ao professor Ducimar por essa participação, ele já está convidado. Eu gostaria de dizer que Aristóteles diz que a essência da vida é o movimento. Vamos movimentar o corpo, a cabeça, para cada dia nós ficar melhor da saúde e do corpo. Professor Braga. Muito obrigado pela audiência, estamos aí, na semana que vem, com um novo programa e vocês poderão assisti-lo nas reprises e neste programa que estamos apresentando agora imediatamente. Paz e saúde. Paz e saúde para todos. Obrigado.